Queridos, vamos abrir as Escrituras na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 17 em diante, até o versículo 34, do 17 ao 34. Quero ler toda essa porção e eu quero advertir os irmãos de que ouçam essa ministração no Espírito. Nós temos aprendido, semana passada mesmo nós falávamos aqui sobre a nova aliança, né, que nos convida, nos chama a um relacionamento no Espírito. Não há um relacionamento pela letra, mas no Espírito, pelo Espírito. O que significa que você não deve jamais se assentar aí onde você está com uma intenção de acumular meros conhecimentos, mera informação. De repente você aprende alguma coisa, legal, é bom. Mas o que nós precisamos mesmo é nos assentar à mesa do Senhor para comer. Amém? Quando, por exemplo, os filhos levam o pai, no dia dos pais, a uma churrascaria, por exemplo, se isso acontece, eu não sei, não tenho muita experiência com essas coisas. Ficou bem dado o recado, né? Não, eu mandei essa indireta na semana, no grupo da família. Estou achando difícil essa surpresa. Bem, mas quando a gente se assenta a uma mesa de uma churrascaria, num lugar, num banquete, nós não nos sentamos para poder fazermos análise sintática da comida, ou análise gastronômica, né? Tentando adivinhar os temperos. Não, nós queremos comer, saborear e nos alimentar. Então, a palavra de Deus é para nós alimento, sobretudo alimento. Ela que nos sustenta. É por meio da palavra de Deus que a nossa consciência é esclarecida, é moldada, é formada. Porque quando nós nos alimentamos da palavra, essa palavra ela é metabolizada em nós, no Espírito e pelo Espírito, e forja, portanto, nova disposição, nova compreensão, nova visão acerca de Deus, acerca de nós mesmos. Isso nos faz uma nova pessoa. Nós somos ganhos e nós somos santificados e nós somos transformados por meio da palavra, a palavra que nos salva. Então, que você ouça essa ministração no Espírito, se alimente, receba, ouça e receba em oração, pedindo a Deus que Deus trabalhe essas verdades que aqui hoje serão trazidas de uma maneira que te traga benefício espiritual, cura, libertação, transformação, salvação e etc. Então vamos ler o texto, 1 aos Coríntios capítulo 11, vamos ler do 17 até o 34. Muita atenção nessa leitura. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, eu estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis,
Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Palavras do Senhor. Essas são palavras de Paulo, né? São do Senhor por meio do apóstolo Paulo. Queridos, a mensagem de hoje, eu vou me esforçar para trazê-la completamente a vocês. Ela possui 3 partes. Esta que acabamos de ler constitui a 3ª parte da mensagem. Logo, é importante que nós caminhemos nesses 3 pontos que hoje nós traremos, que são pontos relacionados à mesa da comunhão. Então eu vou avisar vocês quando eu transitar de um ponto para o outro, para que ninguém se perca, porque essa mensagem é muito mais instrutiva do que exortativa. Ela também é bem exortativa, mas o objetivo não é exortar, o objetivo é instruir. Logo, é importante que cada um de vocês compreendam com clareza cada uma dessas 3 partes que nós traremos, todas elas relacionadas à mesa do Senhor. Que você ouça, compreenda, reflita e julgue. Não a palavra, não a mim, julgue a si mesmo. Que você traga para si a palavra para uma plena compreensão da palavra e a sua relação com você. Porque afinal, nós dizemos crer no Evangelho de Jesus Cristo, dizemos crer na palavra dos apóstolos. E o que estamos trazendo aqui é a palavra do Senhor,
Conforme Paulo disse, aquilo que eu vos entreguei é aquilo que eu recebi do Senhor. E também são palavras dele, porque ele traz numa aplicação prática. Primeiro a igreja de Corinto, hoje para a igreja em Brasília e nos outros estados. Tá bom? Amados, o primeiro ponto que eu preciso que os irmãos compreendam é que o que nós hoje, o DEVAP, chamamos de o partir do pão, vocês podem até observar, todos os posts vocês encontram reunião do partir do pão, e nós não costumamos usar o termo ceia do Senhor, e também não costumamos usar o termo Santa Ceia. Então, Santa Ceia ou Ceia do Senhor são expressões mais utilizadas pelas igrejas, pelas demais igrejas, os ministérios aí do cristianismo. Nós, diferentemente, usamos o termo o partir do pão. Alguém pode dizer, mas na porção que acabamos de ler, está aí dizendo a ceia do Senhor. Mas logo os irmãos compreenderão. Nesta primeira parte, quero que os irmãos entendam que o que nós chamamos de o partir do pão, aqui representado pelo pão e pelo vinho, e quando Josué, ele pensou essa mesa, conforme vocês têm aqui diante dos seus olhos, ele pensou a representação de todo o processo, desde o trigo, que é debulhado e vem o grão, do grão à farinha, da farinha ao pão. O processo, assim como a uva, da uva ao vinho, do vinho ao cálice. Até chegar ao cálice tem um processo. Bem, mas o fato é que quem estabeleceu o partir do pão, conforme está aqui diante dos irmãos e conforme nós fazemos uma vez por mês, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Como bem lembrou o nosso querido cooperador Anderson agora há pouco, é um dos poucos símbolos que, não que o DEVAP pratica, mas que nós temos como ordenança no Novo Testamento, que é a representação simbólica do partir do pão e a representação simbólica do batismo. Mas vejam, nós precisamos entender exatamente qual é o profundo, nós estamos no primeiro ponto, o profundo significado desta mesa. E daí eu quero lembrar os irmãos de que Jesus, nos dias do seu ministério sobre a terra, mais ou menos ali 3 anos depois do seu ministério, Jesus chamou seus discípulos e disse: olha, eu quero que vocês arrumem para nós, promovam para nós a Páscoa. Os judeus praticavam a Páscoa. Todos os anos tinha a festa da Páscoa. Não sei se vocês lembram, mas a festa da Páscoa era uma festa judaica, ou melhor, uma festa hebraica, uma festa dos hebreus que celebrava e comemorava a libertação dos hebreus da terra do Egito. Na noite em que eles foram tirados do Egito, foi praticada a primeira Páscoa, ali matando, imolando um cordeiro, assando o cordeiro, passando o sangue do cordeiro no umbral das portas, e eles então, dentro de casa, comeram aquele cordeiro, ali já vestidos com cajado nas mãos, aguardando só o momento de saírem libertos do Egito pela mão poderosa de Deus. Então, a partir deste evento, Deus ordenou que o povo de Israel deveria todos os anos celebrar a Páscoa como uma recordação da redenção que eles receberam lá no Egito. Ou seja, a Páscoa não era para Deus, era uma lembrança e uma recordação que os hebreus deveriam levar. E ao realizar, que eles se lembrassem que um dia foram escravos no Egito e que um dia Deus os libertou. Então veja que Deus não tem uma relação de coisa com o próprio povo de Israel, mas a coisa enquanto o cordeiro que eles tinham que imolar, sacrificar e assar o cordeiro e celebrar aquela festa,
era para os hebreus, é para o homem. Deus, quando estabelece tais coisas, é para o homem, não é para Deus. Deus não come carne, Deus, essa relação material não é para com Deus. Deus é espírito. Agora, todos os anos, o povo de Israel deveria trazer a memória, a lembrança, para que eles não se esquecessem que foram escravos, não se esquecessem que Deus os libertou. E então, quando o Cristo de Deus se fez carne, se fez homem, ele participava de todas essas festas do povo de Israel. Ocorre que no ano da sua morte, em que ele haveria de morrer, ele disse para os seus discípulos: olha, nós vamos celebrar a última Páscoa. Por que haveria de celebrar a última Páscoa? Ora, porque se o símbolo maior da Páscoa era o cordeiro imolado, cujo sangue se estampava no umbral da porta, com a morte de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós teríamos agora o próprio Cristo no seu sacrifício único, como sendo a nossa Páscoa. Ou seja, se lá no Egito, aquela Páscoa que eles receberam representava a libertação que Deus dava ao povo hebreu naquele momento, quando essa Páscoa se concretiza na pessoa de Jesus, e que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que se torna o Cordeiro Pascal, então agora Cristo se torna a realidade da nossa libertação. É como que dissesse: olha, todos nós somos escravos do pecado, escravos do diabo, escravos dos desejos, escravos das trevas, mas veio Cristo para nos libertar do império das trevas, e ele então veio, morreu na cruz do Calvário, e agora Cristo se torna o nosso Cordeiro Pascal, aquele que nos libertou da escravidão do pecado para Deus. Então veja que quando Jesus se reúne, portanto, estou me referindo agora a Mateus capítulo 26, ele está ali reunido com os seus discípulos. Importante que você entenda isso. Eles estavam ali comendo a Páscoa. A Páscoa era celebrada com cordeiro assado, ervas amargas, pães e uma série de outros elementos que compunha a mesa da Páscoa dos judeus. E portanto era uma ceia, era chamada a ceia pascal, era um jantar. Então nós temos que deixar de divinizar muito as palavras da Bíblia e achar que as palavras significam coisas que não são daqui. Não, são daqui. Ceia é jantar. Gente rica, que é acostumada a comer pouquinho, né? Gente magro, que só come aquelas coisinhas, né? Quando dá para 10 horas, fala: gente, vamos tomar nossa ceia para nós nos recolhermos a nossa alcova. Aí vai fazer a tal da ceia. Eu nunca vi ceia só quando o pessoal faz aí final de ano e tem que ficar esperando da meia-noite para comer. Ninguém merece. Tudo frio, gelado, arroz com coisa doce misturada e tudo esquisito. Não dá. Mas assim, ceia é um jantar. Agora, o jantar pode ter uma conotação religiosa, pode ter um atributo, pode ser participar de um rito, mas é jantar. Ceia é ceia, ceia é jantar, e não vai deixar de sê-lo por qualquer motivo que seja, ainda que seja espiritual, religiosa, ritualística, mas ceia é jantar. Portanto, estava Jesus com seus discípulos, presta atenção, comendo esta última ceia, esse último jantar. Lógico, não é qualquer jantar, mas é o jantar que representava a libertação dos hebreus, e que agora estava como se o tipo, porque a Páscoa era um tipo, ela tipificava, ela representava, o tipo estava se encontrando naquele momento com o seu antítipo.
O que é o antítipo? É aquilo para o qual o tipo aponta. Então, o tipo representa, o antítipo é. Logo, a figura da Páscoa estava se encontrando com a realidade da Páscoa. Cristo é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro e único Cordeiro que com um único sacrifício comprou homens de toda tribo, nação, etnia, etc., para Deus o Pai. Então, aquele jantar, aquela ceia, era o encontro da figura com a realidade. A figura se extinguiria ali, porque a figura desaparece quando a realidade chega. A sombra desaparece quando a luz chega. Então, ali em Mateus capítulo 26, nós temos o encontro da figura com a realidade, do tipo com o antítipo, da sombra com a realidade. E ele diz, e portanto estavam eles comendo a Páscoa, quando Jesus disse, se você puder colocar para nós, por gentileza, Mateus 26, 26. Então, quando você lê a Bíblia, você lê assim, ó: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo. Próximo versículo. A seguir tomou, não é assim que vocês leem? Tudo errado, volta. Enquanto comiam, tem uma vírgula, você para, fecha a sua Bíblia e vai meditar. O que você verá que será dito acontece dentro de um momento. Esse momento é definido como enquanto comiam. O que vai acontecer acontece enquanto comiam. Ora, comiam o quê? A Páscoa. Aí, se você ler o contexto que vem antes, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em João, você perceberá que eles estavam comendo a ceia da Páscoa, estavam jantando a comida cerimonial, simbólica e representativa, cuja realidade se encontrava diante deles no próprio Jesus. Então, enquanto comiam, vírgula, tomou Jesus um pão. E aqui ele vai estabelecer um novo memorial. Porque o memorial, presta atenção, da Páscoa, fala da libertação dos hebreus. Como essa Páscoa está se extinguindo, pois encontra em Cristo sua realidade, e como Deus sabe, Jesus sabe que nós somos pessoas profundamente esquecidas, e não somente esquecidas, mas nós temos tantos compromissos, tantos problemas, tantas dificuldades, nós temos tantos deveres, são tantas as responsabilidades, são tantas pessoas, são tantas coisas, que nós vamos deixando aos poucos aquilo que no nosso subconsciente nós julgamos ser de menor importância. Eu disse no nosso subconsciente, porque se eu perguntar para vocês se o partir do pão é importante, vocês nunca jamais dirão que não. Tem aqueles que dizem, tem, mas com esses nós não queremos dialogar isso, porque eles acham assim, a gente não acha. Eles têm uma leitura da Bíblia, nós temos outra, não é? Mas não vamos entrar no mérito. Mas você vai dizer, não, é a coisa mais importante. Por exemplo, hoje é o dia de quem? Dos pais. Quem é o seu pai? É o José? É João Batista? Ah, o seu pai é o João Batista. É verdade. Ah, não, a ninguém chameis de pai, porque só um é o vosso Pai Celestial. Gente, que coisa bonita, que verdade sublime. Ou seja, não que eu não possa, que eu não tenha um pai, né, um genitor, não que eu não possa chamar meu genitor de pai, mas é porque o Pai único, verdadeiro, por excelência, por realidade, que gera todas as coisas, que gerou a todos nós, é único, é o Pai Celestial. Ah, isso é muito maravilhoso. Todos nós somos filhos do Pai Celestial, é maravilhoso.
Só que aí, quando chega no Dia dos Pais, a gente deixa de adorar, ir com os filhos, adorar o Pai verdadeiro, para poder preparar as coisas para o Pai figurado. Pode parecer banal, mas por que na nossa praxis de vida humana, nós valorizamos essas representações, e quando é para Deus, não, isso aí é outra coisa? Vocês entendem ou não? Então, sabendo Deus que nós temos esta inclinação, Deus fala: meus filhos precisam de quê? Precisam de algo que os lembre. Não tem valor em si mesmo, enquanto pão e vinho, mas tem um valor de memória, de resgatar a memória, aquilo que éramos, o que Ele realizou por nós. Por isso, enquanto comiam, Jesus toma um pão e, tendo dado graças e abençoando-o, o partiu, deu aos discípulos, dizendo: olha como é significativo. E tomou o quê? Um pão. Vou pedir um pão aqui para o nosso irmão aqui, me ajuda aqui. Um pão. Não, só, pode pegar com a mão, não tem problema não. Isso. Tomou um pão. Nós temos aqui um pão, estão vendo? Aí Jesus abençoou, deu graças, partiu o quê? O pão. E fez o quê? E deu aos discípulos. Por isso que em alguns lugares eles fazem um pão grandão, aí os irmãos ficam picando o pãozinho, aí dá um pedaço para cada um, do mesmo pão, para representar que todos participam de um mesmo e único pão. Muito obrigado, querido. Em seguida, Jesus toma o cálice. Próximo versículo. E tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele, bebei do cálice, do único cálice, todos. Continua: pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bem, isso que os irmãos estão vendo aqui, que aconteceu enquanto comiam, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aí ele cita exatamente esta parte, do único pão e do único cálice, dos quais todos nós participamos. Então, vejam bem, quando nós celebramos, portanto, a mesa do Senhor, ainda estamos na primeira parte da mensagem, ocorre que essa mesa, ela ganha um significado profundo, ou alguns significados. O primeiro deles é que essa mesa não é a mesa da condenação, ela é a mesa da bênção, é a mesa da comunhão, é a bênção da reconciliação, é a bênção da salvação, é a bênção da misericórdia. Infelizmente, em razão de uma má leitura e interpretação de 1 Coríntios capítulo 11, muitos cristãos transformaram essa mesa na mesa da condenação. Quem é digno de comer da ceia do Senhor? Aí aparecerá alguém dizendo: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, porque você pode se tornar réu do corpo de Cristo. Meu Deus do céu, isso dá um medo. Isso me dá um medo. Vocês não têm medo, não? Bem, em mim não dá medo mais não, porque eu já entendi. Mas antes, eu me recordo quando eu tinha por volta dos meus 14 anos de idade, 15 anos de idade, eu creio que era 14 anos de idade, eu estava meio perturbado. Pessoal, olhem para mim. Eu estava perturbado, perdido. Aquele menino, né, no mundo, desviado, bebendo, 14 anos de idade, tocando terror,
lá no bar do Vai Pedro. Enfim, um dia, estava em casa, me deu aquela angústia, aquela tristeza, aquele vazio. Falei, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou para a igreja. Não é? Uma coisa dentro de mim, uma vontade de voltar para Jesus, cantar, ficar com os irmãos, com a igreja, aquela coisa boa. E aí eu pensei, mas para qual igreja que eu vou? Eu vou para a igreja da minha mãe. Minha mãe foi para a igreja, está lá, eu vou para a igreja da minha mãe, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, né? Congregação da sede do pastor Divino Gonçalves, à época. Falei, eu vou para lá agora, me vesti e fui. Na quadra 9 do setor P-Norte, conjunto P. Fui. Pecador, quando está com sede, vai. Tem necessidade de Deus. Cheguei lá, cheio de carro, porque era área residencial, muito carro na rua, lotado, mais do que o de costume. Quando eu cheguei, a porta fechada. Todo mundo lá dentro, porta fechada. Eu falei, vou entrando por aqui. Quando eu empurrei a porta, eu vi que tinha uma resistência, tinha um obreiro na porta, segurando a porta, e eu empurrando, e ele empurrava de volta, e eu batia, quer entrar. Ele olhou pela brecha e falou assim, pois não? Falei, eu vim aqui porque eu quero me reconciliar com Jesus. Ele disse, olha, hoje não dá, porque hoje é a reunião da Santa Ceia do Senhor, e portanto, só os membros que podem participar, não tem como você entrar. Isso aconteceu comigo. Não quero dizer que isso seja regra em qualquer lugar, não estou dizendo isso. Estou dizendo que foi uma experiência que eu tive na minha adolescência. Aí eu pensei, bem, se eu não posso entrar e participar com os santos, então eu vou para onde? Eu fui para um bar, continuar a beber, porque se Jesus, que é Jesus, não me quer, o que eu posso fazer se ele não me quer? Bem, mas não tome isso por parâmetro, não. Mas entenda que não poucas pessoas entendem que da mesa do Senhor participa aqueles que têm maior condições, ou qualidade, ou espiritualidade, ou santidade, ou coisa semelhante. Ao passo que na primeira mesa estabelecida pelo próprio Jesus, estava Judas assentado. E Jesus sabia quem era Judas. Foi lido aqui hoje o texto, que Jesus, sabendo quem ele era, que ele tinha vindo do Pai e voltava para o Pai, o que ele fez? Sabendo Jesus quem ele era, rapaz, eu fico pensando, se eu fosse Jesus, eu ia ser uma coisa esquisita. Vocês estavam tudo enrolado comigo, eu ia tocar fogo em vocês tudo. Porque aqui ninguém presta, a começar de mim. Nós somos ruins. Nós somos egoístas. Fala a verdade, pessoal. Mas aí está lá o texto, né? João 13. Jesus, sabendo quem ele era, porque poderia ser o caso de algumas vezes você dar a alguém algum tratamento, porque você não sabe quem é você. No dia que você descobre, você nunca mais fala com aquela pessoa. Sim ou não? Mas Jesus sabia quem ele era, que ele veio do Pai, e que ele voltava para o Pai, plena consciência da sua divindade, de ser filho de Deus, de ser Deus. E diz o texto, sabendo de onde viera, para onde voltava, sabendo quem ele era, amou os seus discípulos até o fim. Isso é amor. Porque eu falaria, não vou amar vocês. Olha para mim, poxa. Não faz sentido alguém como eu amar pessoas como vocês. Judas estava à mesa. Leia com atenção a escritura. Jesus lavou os pés de Judas. A prova que Judas estava à mesa, quando Jesus fala, aquele que mete a mão no prato comigo é o que há de me trair. Pedro também estava, aquele que momentos depois haveria de dizer que não conhecia Jesus.
Tomé só acreditava vendo. João, filho do trovão. Tiago, filho do trovão. Bartolomeu, tímido, não aparece, só aparece na listagem de nome. Nunca mais se ouve dizer dele, mas está lá. Enfim, e Jesus lavando os pés daquelas criaturas, a mesa da comunhão. A mesa da comunhão não é a mesa da nossa comunhão. Também. Mas se faltar algo nessa mesa, nós não temos comunhão. A mesa da comunhão é a reunião em que tudo é comum entre Deus e os homens. O que é a mesa da comunhão? É nós que fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus. E Jesus se assenta à mesa para ser aquele que une o homem a Deus e que une o homem aos homens e os homens a si mesmo. Por isso que a grande oração de Jesus, foram poucas, ele fez 4 ou 5 orações em todo, pelo menos que temos registro, né? Que nós conhecemos, mas a grande oração, ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Não é comunhão uns com os outros, é também, mas se nós não formos um com Deus, não podemos ser uns com os outros. Como tu em mim, eu neles, eles em mim, formando uma grande unidade. Portanto, essa mesa é uma mesa que diz: este é o cálice da nova aliança, derramado em favor. Olha a palavra, favor. Derramado em graça, derramado em misericórdia. Se o Salmo 116 de fato faz referência a esses elementos, lá é chamado o cálice da bênção e não o cálice da maldição. Me parece que quando diz cálice da bênção, isso ao contrário remete ao cálice da maldição. E se é o sangue da nova aliança que me lembra a antiga e primeira aliança, nós temos que entender essas duas alianças no seu cerne, para podermos entender o significado desta mesa e quem dela pode se aproximar. Quer entender? Então, Hebreus capítulo 12. Já vi que hoje nossa reunião acaba 5 da tarde. Quem tinha almoço com os filhos aí, vai ter que ficar com o Pai mesmo, celestial. O contraste entre duas mesas, o contraste entre duas alianças, o contraste entre 2 montes. Diz assim, a partir do versículo 18, do capítulo 12 de Hebreus: ora, e você para, fecha a Bíblia e vai orar. Ora, vírgula, não tendes chegado. Júlio, você não se aproximou do fogo palpável. Não. Dudu, vós não tendes chegado ao fogo palpável. Nós vamos entender, porque eu só consigo ler assim, devagar, sem pressa nenhuma. Aborreço leitura dinâmica, acho um crime contra a humanidade. Não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. Você tem que falar ardente. Você tem que sentir a quentura do fogo.
Se você não ler e não sente a quentura do fogo, você não está lendo. Irmão Ailton Moura, porventura tu tens chegado ao fogo palpável e ardente? Lê lá, ó. Não tendes chegado. Você tem chegado? Ele está na dúvida. Bem, mas faz sentido. Ele tem dúvida, tem dúvida. A irmã Soraya tem se achegado ao monte palpável, ou melhor, ao fogo palpável e ardente? Está na dúvida, né? É porque nós não lemos tudo, né? Porque às vezes fogo palpável e ardente pode ser o fogo do Espírito, né? Opa, aí agora vai. Não, mas observa que o texto está negando. Não tendes, ele está dizendo, vocês não chegaram, não, ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. O que significa isso, pessoal? Aqui é uma breve e resumida descrição de como foi o momento em que Deus entregou a lei para Moisés lá no Monte Sinai. Quando Moisés está para receber a lei do Monte Sinai, diz a Bíblia que o monte estava fumegando, tinha fogo, raios, trovões, uma densa nuvem escura desceu, escureceu tudo tremia. Por isso que diz, olha, vocês, igreja, vocês não se achegaram ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombetas. Gente, olha o cenário. Deus vai descer para entregar as tábuas da lei. Lembre-se que é a lei escrita em tábuas de pedra do ministério de quê? Da condenação e da morte. E no momento cerimonial sublime de entregar as tábuas, este era o cenário. Volta no versículo 18. O que tinha lá? Fogo palpável e ardente, escuridão, trevas, tempestade, e ainda tinha um clangor de trombeta para colocar medo. É para colocar medo. E ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falassem mais. Para de falar. Está esquisito o negócio. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, coitado, tem culpa de nada, não sabe de nada. O bichinho escapou ali. Até um animal, se tocasse aquele monte com a patinha ou só a pontinha do rabo, será apedrejado. Fica de olho nos cachorros, nos gatos, no cabrito, na ovelha. Se tocar no monte, tem que matar apedrejado. Segue. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: Moisés, sinto-me aterrado e trêmulo. Não. Vocês já chegaram a esse monte aí? Nem os cachorros já chegaram? Bem, mas o povo de Israel se achegou. A última palavra dos livros do Antigo Testamento é maldição. Quem consegue sobreviver a esse cenário? Deus tocando a trombeta no teu ouvido, um aguilhão do outro. Cumpre a lei, se não cumprir morre, é apedrejado, pega fogo. Nós estaríamos condenados, queridos. Mas nós não nos achegamos a este monte. Não nos achegamos à lei de Moisés. Não nos achegamos à antiga aliança. Não nos achegamos ao cálice da maldição. Nós nos achegamos a esta mesa, que representa a mesa da comunhão. E qual que é a diferença? 22.
mas tendes chegado. Nós não chegamos ao fogo palpável e etc. Mas tendes chegado ao Monte Sião. O Monte Sião é símbolo do reino de Deus. E a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. E a incontáveis hostes de anjos. E a universal Assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Eu tenho que voltar um pouquinho, queridos, eu não estou preocupado com horas não, ainda que eu fique só na primeira parte, mas é porque tem coisas grandes aqui. Volta no 22, por gentileza. Tentem olhar para o texto e entender o que o texto quer passar. Veja, no 18 ao 21, volta lá de novo. Vamos ver, vamos entender isso. Não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. Aí você pega e escreve no papel: fogo palpável e ardente. Aí ele diz: a escuridão, você coloca mais escuridão. Aí ele vai: e as trevas, você coloca trevas. Tempestade, tempestade. Trombeta, trombeta. Palavras ditas de condenação, ameaça de matar até o animal. Você percebe que existe uma reunião de coisas negativas? E todos os elementos dessa primeira fase aí, desse monte da lei, é uma reunião de coisas negativas, coisas que exprimem medo, condenação. Agora, vamos para o 22. Observe que aqui começa também uma somatória de coisas. E todas essas coisas juntas são apresentadas como comunhão, como reunião, como aproximação. Não tem como você participar dessas coisas isolando-se. Veja que é dito que nós temos chegado ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo. Cidade. Você pode ser uma cidade? Você só pode ser um cidadão. O cidadão é um membro de uma cidade. A cidade tem implicações coletivas. Reunião de pessoas que gozam dos mesmos direitos, da mesma cidadania, que participam dos mesmos princípios. E a Jerusalém celestial, e a Jerusalém também é uma cidade simbólica no Apocalipse, e há incontáveis hostes de anjos, ou seja, nós nos achegamos não somente ao grupo de pessoas, mas também em reunião com os anjos. Por quê? Porque a grande obra de Cristo é reconciliar a terra com o céu. Não é somente você e sua sogra, não. No mundo vamos ter aflições, dificuldades, mas no final todas as coisas hão de ser reconciliadas. Por isso chegamos também a incontáveis hostes de anjos, a universal Assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus. Olha, todos aqui se reunindo, o próprio Deus se reunindo, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão. Esse sangue da aspersão, que é o sangue da nova aliança, que é representado por esse cálice da bênção, é o sangue que fala. É o sangue que fala. Mas o sangue fala? Não, ele fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Quem entendeu?
Entendeu? Abel fala. O que tem a ver o sangue com Abel? É porque quando Caim matou Abel, vocês se lembram? Vocês estavam lá, vocês sabem. Ou não estavam lá? Porque aquela cena se repete todos os dias. Você não matou, não foi só um Abel, não. Lá é só o protótipo da humanidade. E Abel casou com quem? Para de bobagem, Abel é você. Ou Caim, né? O Caim é você que mata. Não vai por aí. Caim foi para onde? Para. Você é o Caim. Está lá só para dizer de você que mata o seu irmão. Irmão. Que ofende o seu irmão, fala mal do seu irmão, sai da sua casa com o propósito de ir à casa de outro, falar do irmão, derramar sangue inocente. E aí quando Caim matou Abel, o que diz a Bíblia sobre o sangue de Abel? Deus disse: Caim, o sangue do teu irmão clama por vingança. O sangue de Caim fala assim: vinga aquele desgraçado. O sangue de Caim fica pedindo vingança, né? Deus, o sangue de Caim diz: Deus, é o sangue de Abel. Eu tô igual uma irmã, fui dar um estudo bíblico no plano piloto. Irmãos, eu falei de 9 a meio-dia e meia, cansado, rouco. Aí veio uma irmã e falou: pastor, eu tenho uma pergunta. Eu falei: puxa. Ela ouviu 3 horas de palavra, agora tem uma pergunta, vai ser a pergunta. Ela esperou acabar para fazer a pergunta. Eu disse: pois não, minha irmã. E ela perguntou: eu tenho uma dúvida, quem matou quem? Foi o Cabim que matou o Cabel ou o Cabel que matou o Cabim? Eu estou igual a essa irmã, né? Mas o sangue de Abel clamava dizendo: Deus, vinga o meu sangue, mata meu irmão. O sangue de Caim pede vingança, pede condenação, mas o sangue da nova aliança, que é o sangue da aspersão, ele clama coisas superiores. O que ele clama? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Essa mesa é a mesa do perdão. É a mesa da misericórdia. Ela tem uma exigência. Dela não pode se aproximar a pessoa que tem justiça própria. Não. Porque essa mesa se oferece enquanto salvação. E se você julga que você é justo, que você é bom, que você é santo, que você é perfeito, você não precisa de salvação. Então, para que se aproximar? Seria uma hipocrisia da sua parte. Mas se você fala: eu preciso de perdão, eu preciso de graça, então estão aqui os elementos que representam a redenção, representam a salvação, representa a misericórdia, representa perdão, representa reconciliação, representa cura. Essa é a primeira parte da mensagem. É para animar. Ao transitar para a segunda parte, aí nós começamos a pensar. Na terceira parte é para você bater a cabeça na parede. Mas não vai ser hoje, queridos. Tá bom? Não se preocupem, tá? Não se preocupem. Uma vez o irmão Marcos Serra, sem querer trazer a lembrança, mas trazendo, ele me fez a seguinte pergunta: Alexandre, eu tenho observado já há muito tempo que você nunca prega uma mensagem inteira. Você começa e para na introdução, na primeira parte, tal.
Você não acha que isso é prejudicial para o seu discurso, para os próprios irmãos, etc.? Eu falei que eu não acho prejudicial. Porque melhor você fazer uma coisa bem feita, completa, do que você empurrar uma comida mal feita, porque você tem pressa, e ninguém absorver, ninguém assimilar. O objetivo é compreender. Hoje compreendemos o significado dessa mesa, quanto aos seus aspectos de misericórdia, perdão, graça e assim sucessivamente. Mas você fala assim, mas disso eu sabia. E eu sei que você sabia, eu trouxe a lembrança. Mas não era o objetivo trazer a lembrança. O objetivo era preparar, tomar esse primeiro tópico como uma preparação para caminharmos para o segundo. E tomar o segundo como preparação para o terceiro. O terceiro é o objetivo. Mas não tem problema, você vai voltar aqui na semana que vem. Porque eu vou voltar aqui. É melhor assim? A gente parar aqui? Na semana que vem eu vou falar da segunda parte. Mas vocês não podem se esquecer da primeira. Porque a primeira prepara a segunda prepara a terceira, e a terceira te prepara para a vinda de Jesus. Tá bom?